Bem, pessoal, e para a montagem aqui da nossa peça, eu já passei aqui a costura nos ombros, frente e costa, fechei lá na máquina de overlock. E agora eu vou preparar aqui os detalhes, que vai ser a gola, o bolso, os detalhezinhos também da barra. Para colocar o vivo, eu vou utilizar viés comum, desse de algodão, o mais estreito. E para colocar aqui, vou começar aqui preparando o bolsinho. Vou passar a costura seguindo exatamente essa bordinha aqui do viés que tá dobrado. O viés vem assim. Vou dobrar ele aqui ao meio e vou costurar aqui, seguindo exatamente essa dobrinha. Ficou dessa forma. Agora eu vou costurar aqui a borda do lado avesso, colocando aqui o direito da barra junto com o avesso aqui do bolso. Vou passar aqui a costura. Agora eu vou passar aqui a costura de acabamento, fazendo o pesponto rente. Ficou assim. E essa bordinha eu vou virar aqui para a parte da frente e vou passar a costurazinha rebatendo. Ficou assim, ó, o detalhezinho do bolso. E aqui eu vou passar ferro dobrando 1 centímetro para a parte interna. Mas antes eu vou fazer aqui esse mesmo detalhezinho na gola e nas barras da manga e também da perna da calça. Para fazer o detalhezinho aqui na gola é a mesma coisa. Eu vou costurar aqui só em uma camada e depois eu junto com a outra. Para fechar aqui a gola, eu vou colocar direito com direito e vou passar a costura desse lado aqui, que já tá com essa costura. E vou seguindo aqui um pouquinho depois da costura aqui, mais para não ficar mostrando essa costura que já tem. Finalizei a costura, perceba que aqui tá um pouquinho depois da primeira e virando aqui a gola, ele vai estar assim, ó, bem certinho e bem estreitinho também. Aqui falta só passar ferro na gola e eu já vou costurar o viés aqui nessas bordinhas também.
finalizei aqui a colocação do viés nos outros detalhes. E agora eu vou passar ferro aqui na gola para ela ficar bem arrumadinha para colocar lá no decote. E aproveitando, eu vou passar ferro também aqui nas bordas do bolso. Bem, e aqui eu já passei ferro no bolso, ficou assim. Dobrei aqui 1 centímetro para a parte interna. E a gola também eu já passei ferro, já ficou todo arrumadinho aqui a parte do viés. Vou posicionar aqui o bolso. O bolso a gente posiciona aqui do lado direito, um pouquinho acima dessa linha aqui da cava. Então, eu vou posicionar aqui, ó, um pouquinho acima da cava. Vou prender aqui com alfinetes e passar a costura. Finalizei a costura do bolso. Ficou assim. Agora eu vou para a colocação da gola aqui no decote. Para isso eu vou marcar aqui o centro da gola e também o centro costa aqui da blusa. Vou posicionar aqui uma marcação abaixo da outra. Vou posicionar aqui encontrando a marcação que eu fiz. Prender com alfinete. E vou posicionando aqui o restante e também colocando alfinete. Aqui eu já posicionei com os alfinetes, é muito importante conferir aqui para ficar essas duas pontas aqui, todas com a mesma quantidade de sobra. Agora eu vou passar uma costura aqui, prendendo. Já passei aqui a costura, fixando a gola. E agora eu vou aqui para a parte de frente. E agora eu vou costurar o viés nessa sobra aqui que ficou. Vou costurar aqui nessa pontinha e vou descer até finalizar aqui na barra.
eu já finalizei, ficou assim. Essa pontinha aqui eu vou aparar. E agora eu vou costurar aqui o revel, para fazer o acabamento dessa partezinha aqui da frente. Para costurar aqui o revel, eu coloco aqui direito com direito e venho passando a costura da mesma forma que eu fechei a gola. Passando sempre desse lado aqui e um pouquinho aqui depois da costura que já tá. E aqui eu finalizei a costura, essa parte aqui, ó, eu juntei as duas partezinhas da gola e costurei até a linha do ombro. Só essa parte aqui que ficou assim aberta para costurar fazendo o acabamento. Mas antes eu vou passar overlock aqui nessa borda e também aqui nesse lado do revel. E aí, aproveitando, eu já vou costurar aqui, já vou fazer o encaixe das mangas. Aqui eu já passei o acabamento de overlock no revel e também já costurei aqui a partezinha da manga. Já fiz o encaixe da manga costurando lá na overlock. Aqui eu vou desvirar, ficou assim. E aqui depois eu vou passar ferro para ficar bem arrumadinho. Agora eu vou fazer o acabamentozinho aqui do meio da gola. Para isso eu vou finalizar essa pontinha aqui da costura. Finalizei o pedacinho da costura que faltava. E aqui eu vou fazer um pique bem aqui no finalzinho do revel. Vou fazer esse pique cortando todas as partes. Que aí eu vou colocar essas partezinhas aqui pra dentro da gola e fazer a costura de acabamento. Colocar assim para a parte interna da gola. Essa parte vai ficar assim. E aqui eu vou só dobrando e passando a costura. Vou passar aqui pegando do final de um revel até o outro.
Finalizei aqui o acabamento, ficou assim. Essa pontinha aqui do revel, eu vou prender aqui com uma costura aqui na máquina mesmo. Ficou assim, ó. E aqui o acabamentozinho da gola. Aqui eu vou aparar um pouquinho desse excesso. Pra ficar assim, o acabamento bem certinho. Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado. Finalizei aqui o outro lado do revel e agora eu vou costurar o acabamento aqui da borda da manga. Esse acabamento aqui é igual eu fiz a bordinha do bolso. Vou colocar aqui o direito da faixinha com o avesso da manga. Passar a costura. E aqui eu finalizei a bordinha aqui da manga, ficou assim. Agora eu vou separar aqui e vou colocar o viés da lateral da perna da calça. Vou colocar o viés aqui, costurando em um lado e depois juntando as duas partes.
Aqui eu já finalizei a costura da lateral. E agora eu vou passar o acabamento lá na overlock e também vou fechar aqui essa parte dos ganchos. Bem, e aqui continuando, eu já fechei, já passei o acabamento de overlock aqui na lateral. E já fechei também os ganchos frente e costa. E aproveitando, também já fechei aqui a lateral da blusinha. Já passei o overlock aqui fechando. Vou separar aqui a blusa e vou continuar aqui na parte da calça. Agora eu vou costurar aqui na barra o acabamentozinho com o viés. Esse aqui que eu já havia colocado o viés. Novamente eu vou costurar aqui o direito da faixa com o avesso da peça. Já finalizei aqui o acabamento da barra e agora eu posso voltar lá na overlock para fechar aqui essa parte do entreperna. Aqui eu finalizei o fechamento do entreperna e agora eu vou para a colocação do elástico. A medida aqui do elástico eu vou deixar da seguinte forma: tá passando aqui da metade da calça uns 10 centímetros mais ou menos. Se você gostar de um elástico mais firme ou se for para uma criança magrinha, você pode deixar menos, passando aqui só uns 3 centímetros. Mas eu quero deixar realmente o elástico mais folgadinho, então eu deixei aqui uns 10 centímetros. Vou trespassar aqui e passar as costuras fechando. Essa parte aqui é importante arrematar bem, para ficar bem firme. Aqui eu já fechei a tira que eu cortei para revestir o elástico. E eu vou colocar o elástico aqui dentro, vou dobrar e passar uma costura prendendo. Aqui eu vou puxando, ó, a costura não tá pegando em cima do elástico, ela tá pegando aqui depois do elástico. Aqui eu vou puxando um pouquinho para ir costurando o restante da tira.
Aqui eu fechei a tira com o elástico dentro. Agora eu vou fazer esse movimento aqui para ficar bem distribuído e vou passar 2 costuras de pesponto, uma aqui mais na borda e outra aqui embaixo. Não aconselho deixar o elástico solto assim dentro, porque com o uso ele vai dobrando aqui dentro da tira. Então é melhor passar as costuras para não acontecer esse problema. Ficou assim a primeira costura e eu vou passar mais uma aqui para prender a parte de baixo. Ficou assim. Ficou assim, com as 2 costuras de pesponto. E agora eu vou colocar aqui por dentro e vou passar uma costura unindo aqui o elástico com a cintura da calça. Assim, fica realmente bonito, bem arrumadinho. Se você não gostar com o elástico assim por fora, você pode também acrescentar lá no molde e fazer aquele elástico que só vira para a parte de dentro. Eu pessoalmente acho assim bem mais arrumadinho. Agora eu vou voltar lá na overlock para passar o acabamento aqui e volto para cá para finalizar a blusa. Bem, aqui eu já passei o acabamento de overlock, ficou assim. E aqui na blusa eu vou fazer a barra. Aqui, apesar de ser uma malhinha, eu vou fazer aqui na reta mesmo, porque ela é uma malha que não tem tanta elasticidade. E como eu vou passar aqui na reta industrial, então vai dar para fazer tranquilo, sem essa costura arrebentar depois. Normalmente a gente passa as barras das roupas de malha na galoneira. Mas nesse caso aqui, a malha não tem tanta elasticidade, então eu vou poder passar aqui na reta. E aqui eu vou dobrar, vou fazer 2 dobrinhas e passar a costura formando a barra. Finalizei, ficou assim a barra, aqui com 2 dobrinhas. Então, agora eu vou só passar ferro, colocar os botões e fazer as casinhas.